Programa Café com Líderes na Sara Brasil FM 89,1. Acesse as nossas redes sociais através do @Café com Líderes Oficial, YouTube, Instagram, todas as redes sociais. E também aqui na Rádio Sara Brasil FM. Hoje nós temos um imenso prazer, satisfação de receber essa pessoa incrível, que é a Paola, né? A Paola, gente, eu tenho que ler o que ela faz, porque é muita coisa, a lista é extensa. Ela é especialista em comportamento de vendas e liderança. Eu vou falar de uma forma mais popular, mas você capacita o empreendedor a ter melhores resultados. Exatamente. Basicamente isso, né? Tem formação em graduada em gestão comercial, pós-graduada em modas, ela vai falar um pouquinho disso também. Ela é CEO de um co-living. Mas eu quero, primeiro, Paola, muito obrigado por você estar aqui conosco. É um privilégio, como eu já disse, né, de recebê-la. Mas fala um pouquinho. Você hoje dá treinamento, mas você veio do mercado de moda, é isso? É isso aí. Bom, na verdade eu sempre dei treinamentos, né? Porque eu fui durante 10 anos representante comercial de confecção de moda. Então eu trabalhei com grandes marcas como Lacoste, Calvin Klein, Triton, enfim, marcas internacionais. E eu também fazia supervisão de franquia. Então eu dava muitos treinamentos para franquias, inclusive eu também já fui franqueada aqui no Shopping Guatemite, uma franquia da Triton. Tive uma loja multimarcas também lá em Garopaba durante 8 anos. Então eu sempre trabalhei capacitando o meu time, né? Então treinamento não era uma novidade para mim, mas a realidade é que eram treinamentos, na época eu dava treinamentos muito técnicos, né? E treinamentos que já vinham prontos, né? Alguém já deve ter ouvido falar que é da metodologia Friedman. Sim. Era o que a gente geralmente aplicava, né? Então era uma coisa um pouco humana, mais robotizada, né? Mas a minha raiz de treinamentos vem daí, sabe? Então, mesmo uma linha mais robotizada, mas era algo que se encaixava muito bem dentro do mercado de shopping center, principalmente, totalmente, né? Totalmente. Até pelo público mesmo, pessoas que trabalham no shopping, além de elas terem um prazo de validade, são pessoas que precisam de um beabá por causa da loucura do dia a dia. Então, elas precisam ter sistemas, sabe, de vendas, né? Então, é bem importante. Que legal. E hoje, o teu foco principal é nessa capacitação do empreendedor. A gente vê num mundo tão dinâmico como nós vivemos hoje, né? Tão concorrido. Eu falo, eu sou vendedor, né? Eu gosto de vender. E você vê uma mudança de mercado gigantesca, né? O que dava certo há um tempo atrás, hoje você repete, não tem o mesmo resultado. E como você vê isso dentro dessa plataforma, vou chamar de plataforma, mas desse método teu de treinamento, como qual a tua fonte de capacitação para esses profissionais? Como você trabalha isso? A realidade, o mundo mudou, né? Primeiro a gente veio do mundo VUCA, né? Depois a gente passou lá para o mundo BUNNY, né? Então a gente tem um mundo totalmente incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Relacionamentos totalmente líquidos e problemas geracionais, né? Muitas gerações do mercado de trabalho, né? Então, tudo isso leva a gente a enxergar as empresas de uma forma mais humanizada, né? Então, dentro do meu método, né, dentro dessa plataforma, vamos dizer assim, de comunicação que acaba se tangibilizando através do próprio resultado financeiro e monetário das empresas, eu levo muito em consideração essa questão comportamental. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é com que, assim, para a gente poder gerenciar pessoas, a gente precisa primeiro aprender a gerenciar a si mesmo. É verdade. Então, meu primeiro pilar, um dos mais importantes, é o pilar comportamental. Então, eu sempre feito para desde quando eu dou treinamentos na área de liderança, quando eu dou treinamentos só de vendas, né, ou quando eu dou treinamentos só emocional, o ser humano, ele é sempre trabalhado em primeiro lugar para que ele possa trazer qualquer tipo de resultado para dentro de uma empresa. Nesses treinamentos, quando você pega uma empresa ou um profissional liberal, que um profissional liberal também pode te contratar? Sim. Que todo mundo vende, né? O médico que acha que não vende, o dentista que acha que não vende, ele tem que vender o serviço dele para ter o consumo, né? Você trabalha também com profissional liberal, com atendimentos individualizados. Sim. Né? Eu trabalho com mentorias, né? Eu dou mentorias individuais, mentorias em grupo. E eu também dou só um diagnóstico empresarial, caso a pessoa precise de uma coisa mais simples, mais objetiva, né?
E assim, tu falou uma coisa bem interessante, né, Jean? Geralmente as pessoas da área da saúde, elas não têm preparo nenhum. É verdade. Até porque são pessoas que são pessoas mais sistemáticas. Sim. São pessoas que elas são acostumadas a fazer ali, ou um dentista vai trabalhar todos os dias, mexendo, bitorando a boca e tal. Ela não consegue pensar realmente em trazer clientes ou até reter clientes, né, dentro de um ponto de venda. E as pessoas não são preparadas para isso, porque a gente ainda tem um estigma de que o vendedor é só aquele que está no PDV, no piso de vendas. Exato. Né? E a gente precisa se vender o tempo inteiro. É verdade. Né? De todas as formas, inclusive não só através do falar, que é uma das coisas que eu trabalho muito, mas através da forma como a gente gesticula, como a gente conversa com essa pessoa, como que eu me visto, né? Tudo isso também é venda, né? E esse entra na questão comportamental, que seria teu primeiro pilar. Exato. E você sente curiosidade, sente muita dificuldade, porque normalmente quando a pessoa te contrata, ele já tem um trajeto, né? E como que é isso hoje para você, a hora que você pega uma mentoria individual ou de grupo? Porque mudar o comportamento, eu como leigo vendo, eu falo assim, é um desafio, não é? É um desafio. Ó, vou te dizer uma coisa, um segredinho. Ó, importante. Olha, não conta pra ninguém. É assim, ó, geralmente é aquela coisa, as pessoas querem comprar uma barriga tanquinho. Sim. Né? Tu não vai botar uma foto de uma pessoa se matando numa academia suada, passando mal. Tu vai botar para te vender, trazer pessoas para academia, uma barriga tanquinho. Sim. A pessoa não imagina todo o processo que ela vai passar para ter aquela barriga tanquinho, né? Então, muitas vezes o empresário vem me chamar, porque ele está com uma dificuldade de liderar o time, por causa dos números que estão baixos, ou porque a empresa está uma bagunça, ou falta engajamento, o turnover está extremamente alto. Mas assim, o que eu entrego para ele muitas vezes é o próprio desenvolvimento pessoal daquele empresário, sabe? Então, assim, quando a gente começa, e por isso que existe um método e existe uma trilha dentro desse método, né? As minhas imersões têm 20 horas. Então, são imersões longas, né? Eu tenho mentorias mais curtas, diagnósticos. Para cada situação, eu vou ter um tipo de produto dentro da minha esteira, né? Mas dentro das mentorias, existe um método onde eu vou preparar aquele indivíduo. Então, como eu tenho formação em coaching, né? E também sou analista comportamental. Então, primeiro vou tirando, baixando essas barreiras, preparando esse indivíduo para que, de fato, ele consiga atuar nas áreas dele com verdade, né? Que a gente busca essas congruências, né? Então, a gente humaniza processos, né? Claro. Não, e aí, muitas vezes ele acha que o problema está no time dele e o problema mais sério, talvez, está vindo dele, né? E a partir dele você consegue trabalhar depois todo o time. E até seguindo nisso, assim, a hora que ele tem essa, como eu posso dizer, esse convencimento, tipo, eu, Jean, tive o convencimento, falei, eu tenho que mudar isso, isso que eu fiz a vida inteira e deu certo e não está dando mais certo na empresa, não é por culpa do meu time de vendas, é minha culpa. Aí tá bom, aceitei e vou mudar. A introdução disso na equipe, aí você também faz essa parte. Eu tenho uma empresa que, olha, eu comecei aplicando o meu treinamento e liderando para o próximo nível. Nós fizemos 20 horas de imersão. Para um time, era uma empresa de 200 funcionários, eu peguei 20 líderes. Aí eu trabalhei esses 20 líderes. Aí depois eu identifiquei que tá ok, tá tudo certo, a gente organizou, gerenciou o tempo, encontrou propósito, trabalhou a gestão, né? Trabalhou o indicador de desempenho, só que ainda tem um problema. Qual que é o problema que tem aqui agora? O problema está muito ligado à autoestima dessas pessoas. Aí a autoestima, quando tu não tem autoestima, como é que tu vai vender alguma coisa, ou te vender, ou tu ir atrás das coisas se tua autoestima tá baixa? Então eu fui para um segundo treinamento, então eu entreguei mais 20 horas de liderando emoções para o próximo nível. Ok, então agora a gente já organizou tudo isso, levantou a autoestima, começou a ter resultado, só que daí o que acontece? Aquele líder que está ali, que teve aquela experiência, ele não consegue passar essa experiência para o time de vendas que está lá na ponta, porque é uma coisa muito subjetiva, porque tu está pegando de dentro para fora. Claro. Não é um método frígio, mas assim, ó, vai lá, aborda, sondagem e tal, é uma coisa assim, né? Então daí o que acontece? Aí agora eu estou entregando um terceiro treinamento. Agora eu estou indo para o time de vendas, porque eu entendo que o time de vendas não tem essa experiência, não tem essa capacitação e muitas vezes não tem nem, não fez nem o segundo grau, sabe? Sim. Então, para eles, a linguagem é outra. Sim. E agora eu atuo com eles, mas alinhando isso com a cultura da empresa e ligando esses pontinhos. Porque é a mesma pessoa, é o tempero, vamos dizer assim, é o tempero da Paola Francesca, entende? Sim. Dentro daquela empresa. Então, agora a gente vai para resultado mesmo na ponta. Exato, porque eu acho que isso é o problema de muitos empreendedores, né?
que, como você falou, você chega no cabeça, consegue mudar aquilo, transformar aquilo para a gerência dele e chegar no chão de fábrica ali, ou no time de vendas, né? Aonde for, é um grande desafio mesmo. Sim, Só que o sucesso muito está nisso, desafiador. né? É um processo. É um processo. É a barriga tanquinho, gente, tá vendo? Não dá para comprar a barriga tanquinho. Eu gostaria de comprar a barriga tanquinho, mas não dá. Infelizmente a gente não consegue. Quem não queria, né? Tem que pagar o processo e fazer isso. Exato. E fora essa linha de treinamentos, você também é palestrante. Sim. Com o mesmo tema, sempre esse desenvolvimento Eu do procuro empreendedor. trabalhar a parte do desenvolvimento pessoal. Quando eu vou na palestras, geralmente, aí eu pego só a parte de desenvolvimento pessoal. Certo. É. E as palestras, você pode te contratar uma empresa, um grupo de empresários. Sim. Aí de qualquer forma a gente consegue fazer. Agora, o que eu queria explorar um pouco mais com você? Nós temos, muitos dos nossos ouvintes são profissionais liberais. E as pessoas falam assim, mas eu tenho, vamos usar o exemplo até do dentista. Fala, mas eu tenho meu consultório ali, sou eu e minha secretária, isso deve ser uma fortuna, isso deve ser caro. Tudo é adaptável de acordo com o trabalho, acredito eu, né? Sim. Não, e a realidade é que as pessoas, principalmente, se tu pensar assim, ó, tem um termo que eu sempre uso que existe um ouro escondido dentro da carteira de clientes. Então, muitas vezes, o empreendedor, o empresário, ele vai investir um valor X ali, mas ele volta muito rápido. Sim. Porque o cara só se dá por conta que se ele mexer na carteira dele de clientes e começar a reativar clientes que ele não precisa trazer e pagar Google, Sim. porque cliente de primeira compra a gente compra, né? Exato. Então, assim, que ele não precisa reativar, que ele tem que reativar esses clientes, só disso, em menos de um mês ele já retornou. Tu imagina quanto é que custa para fazer um tratamento dentário, Claro. um implante. Sim. Então, assim, se tu parar para pensar bem, né? É um investimento que vale. E na verdade é aquilo, principalmente o profissional de saúde, ele é um empreendedor por necessidade, mas ele não tem toda aquela bagagem da área comercial de saber a importância de reter um cliente, né? Que é mais barato você reter o cliente do que ganhar um novo, né? E isso você, profissional, você está perdendo dinheiro. Se você está com tempo vago na tua agenda, alguma coisa está errada. Tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Ó, entra em contato. O arroba da Paola vai estar aqui embaixo, tá? O nosso grupo vai colocar ali sempre. Mas eu queria explorar mais um pouco isso também. O que a pessoa... Porque nós estamos falando de uma consultora para leigos, certo? O cara pode ser um advogado. Advogados, aprendam a vender também, tá? Sim. Advogados, aprendam a vender. Vocês precisam vender. E é engraçado que eu vejo o seguinte, eu tenho muitos amigos profissionais liberais que eu vejo, né, formação espetacular. Aí um outro teve uma formação e não é nem tão bom tecnicamente como aquele, ganha muito mais dinheiro. Porque é vendedor. Exato. Né? E como você pode colocar uma pimentinha para eles, assim, sabe? Dar uma palhinha e falar, olha, não quero que você passe o teu, como se diz, o teu produto, não é isso, de forma nenhuma você tem que ser contratado, mas se você tivesse que me convencer para falar, não, Jean, você precisa no teu consultório, você está perdendo dinheiro, o que você teria para falar para esse ouvinte? O que eu teria para ofertar enquanto serviço? Exato, e falando, olha, você está perdendo dinheiro que você... Por exemplo, você está com a agenda vazia. Você está com a agenda vazia, você está fazendo alguma coisa errada, ou retenção de cliente, ou prospecção. Geralmente, esses profissionais liberais, o grande problema deles está relacionado ao CRM deles. Está relacionado à gestão desses clientes, essa carteira de clientes, essa falta de entendimento de que a gente tem 9 públicos dentro de uma empresa. Né? A gente tem um cliente que ainda nem entrou, a gente tem um ex-cliente, a gente tem um cliente recorrente, a gente tem um quase cliente, a gente tem um cliente indicado, a gente tem cliente de primeira compra, sabe? Então, assim, geralmente é isso. Mas geralmente eu chamo o empresário para dar um diagnóstico da empresa dele. Então a gente faz dois encontros, cada encontro de 1 hora. Hoje, inclusive, eu vou dar um diagnóstico à tarde, aqui mesmo, quando terminar a entrevista, eu vou sentar aqui no café e vou dar esse diagnóstico para uma empresa que é uma empresa de lingerie. Né? Então, assim, ali a gente consegue pegar certos pontos que são pontos de destraves que já fazem uma super diferença. Isso daí, então, te leva de um ponto e vai te levar para um outro pontinho. Sim. Mas, assim, a gente, quem tá parado tá morto, né? É a barriga tanquinho. Então, assim, depois disso, a gente tem que
ir para outros níveis, né? Então, Sim. esses outros níveis são outros níveis que a gente vai gerando no empresário de consciência e a gente vai lapidando isso e vai trabalhando isso até... Aí o céu é o limite, né? E é engraçado, Paulo, porque assim, ó, você... O brasileiro, eu acho o brasileiro empreendedor, de uma forma geral, né? Do carrinho de cachorro-quente à VEG. Ó, eu já tive carrinho, hein? Já teve carrinho? Já tive carrinho Olha, também. Tá vendo Depois só? eu contar uma outra história aí, mas é uma história Vamos deixar bem para uma interessante. próxima entrevista, mas é legal também, ó, tá vendo? Muitas coisas para sair. Mas eu vejo o povo brasileiro como empreendedor mesmo. Só que do mesmo grau de empreendedorismo, tem a falta de qualificação técnica, né? Fala, cara, eu sei fazer um cachorro-quente maravilhoso, mas não entendo nada de gestão, não entendo nada de fluxo de caixa, não entendo nada de retenção de clientes. E essa soma eu acho que é importante, né? Entender o teu ponto fraco e buscar ajuda em relação a isso. Eu tive que buscar cursos fora, né? Sim. Eu investi, olha, foram quase 40 mil reais só em cursos de capacitação que uma faculdade não te ensina. Sim. Mesmo tendo formado em gestão comercial, mesmo tendo me pós-graduado em negócio da moda e mesmo tendo toda a experiência enquanto empresária. Sabe? Então, assim, eu tive que buscar desde cursos de desenvolvimento pessoal mesmo, para entender, porque cada pessoa tem o seu perfil. O Jean tem um perfil, tu tem um perfil de liderança, tu tem um perfil, eu tenho um outro perfil de liderança, cada um tem o seu, né? Claro. E também entender como desenvolver esses processos de gestão, sabe? E isso as faculdades, elas não te ensinam. Até porque as coisas mudam de uma velocidade tão rápida. E se tu parar para pensar até, se a gente pensar na máquina, que é nosso cérebro, ela foi aberta de fato e entendida faz quantos anos? Pouquíssimo tempo. Muito recente, né? Sabe? Então agora que as pessoas estão entendendo os caminhos todos, né? Então as coisas mudam muito rápido. Se fizer uma faculdade, ficar 5 anos é quem acabou, sabe? Então as pessoas têm que estar o tempo todo se capacitando. Eu, inclusive, também busco mentoras. Eu sou mentora e busco mentores, porque chega um ponto que eu tô aqui e eu preciso de uma outra pessoa para ser de novo meu teto, para eu subir de novo, sabe? Conhecimento nunca é demais. A gente sempre está aprendendo, sempre está fazendo. E o legal desse tratamento, acho que individual, como você dá, né? É porque cada pessoa é de um jeito. É que você falou, a questão comportamental, eu posso ter uma empresa no mesmo segmento da tua, mas a tua abordagem, para mim, vai ser diferente porque eu sou um ser humano diferente, né? Exato. E o meu sucesso, eu não vou fazer exatamente aquilo que você faz, mas você vai talvez potencializar aquilo que eu tenho de bom, corrigir o que eu tenho de errado e arrumar para que eu tenha um sucesso. Eu vou te dar as ferramentas. Como tu vais usar as tuas ferramentas, isso vai muito mais da tua personalidade. Só que assim, tem prós e contras, vamos dizer, quando tu dá um atendimento individualizado. Eu falo sempre isso porque assim, e de vez em quando a empresa pega uma pessoa e vem comigo trabalhar. Sou eu contigo mesmo. Agora tu pensa eu e tu e várias pessoas juntas. Sou eu, é tu, porque 50% do meu eu vou tirar o resultado, 50% tu, e tem o grupo, que é uma terceira pessoa. Claro. E o grupo, ele traz todo um networking, uma experiência coletiva que é muito válida também para o negócio. Por isso que treinamentos em company são tão importantes. Sim. Sabe? E esses in-companies que você faz, você tem recorrência deles? Porque hoje acho que um grande problema do empresário é o turnover, né? Os funcionários mudam muito. Quando você, claro, dentro de uma questão de gerência, é menor, você capacita eles, mas sempre tem essa correção que tem que ser feita, vamos dizer, no andamento, Tem que fazer. Não, a gente trabalha muito, assim, as empresas no coletivo. Eu tenho visto redução de turnover, tá? Eu tenho visto, assim, o que acontece? O primeiro treinamento geralmente aumenta o turnover, porque assim as pessoas ficam perdidas, sai da zona de conforto, o gerente está lá, às vezes quando ele pensa assim, não, eu queria outras coisas, e assim, mexe com todo mundo, tu pensa, o negócio, tu dá uma desequilibrada, né? Então, só que depois disso, as taxas elas diminuem. Sabe? Porque as pessoas hoje em dia elas não estão tão ligadas, elas querem sim um bom salário, mas assim, principalmente essas gerações agora que vêm, elas querem um senso de propósito, de pertencimento. E assim, e o fato é que realmente, de fato, elas não vão ficar tanto tempo de qualquer forma, porque elas querem ter 1000 empregos ao longo da vida delas. Mudou isso, né? Mas isso também é importante tu educar as empresas para isso, porque quando tu educa uma empresa para isso, sabendo disso, botando luz sobre esse problema, as coisas fluem de uma forma diferente. Então, tu tem resultado sempre, tu sabe até fazer, considerando isso, tu sabe fazer transições sem que isso impacte no resultado da empresa, tu entende? Isso é importante, né? Esse preparo e essa visão externa, porque quando a gente está na empresa, muitas vezes a gente está limitado a resolver aquele problema, né? Porque o teu dia a dia não te deixa pensar. Não deixa. Né? Então, quando vem essa luz externa e te orienta e te ajuda,
e, consequentemente, te traz resultado, que é o que o empresário quer. A realidade é essa, sempre né? é resultado. E você de venda, né? Você que trabalha na área comercial de venda, provavelmente você recebe resultados em cima das suas comissões. Quanto melhor comissão você tiver, melhor resultado você tiver, mais dinheiro você vai ganhar, né? Mas ainda tu potencializa o teu entendimento de que tu é capaz, né? Então, Sim. quanto mais tu alcança metas, mais tu ganha, mais tu vai, e aí o resultado é bola de neve, né? E você trabalha até essa concepção dentro do diagnóstico da empresa, você fica dentro da área de treinamento e capacitação, ou você trabalha no diagnóstico até na viabilidade das metas? Sim. Né? Porque eu vejo também muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele despreparado trazendo metas não porque, tão É porque a tangíveis, meta ela tem que ser assim, primeiro tu não consegue gerenciar nada do que tu não mede. Então Sim. a primeira coisa é tu analisar o que a gente chama os KPIs, né, os indicadores de performance. E quando tu analisa esses indicadores de performance, quem tem que analisar? Financeiro e comercial. Sim. Os dois têm que estar juntos, têm que dar as mãos, conversar juntos, e aí depois eles têm que trazer o time mesmo, que está mais lá na ponta, para dizer o que eu consigo entregar, o que eu não consigo, sabe? Porque toda meta, ela precisa ser, né? Aí isso vai até, o coach faz específica, ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser uma meta possível de ser alcançada, né? Porque é frustrante, né? Quando Exatamente. é algo... Então as pessoas olham assim, a inflação cresceu tantos por cento, ou eu preciso tantos por cento. Ah, não, então vamos aumentar 30%. Vamos lá, gente. Mas assim, não tem nem mas métricas vamos pra analisar, isso. não tem métricas, né? Então a realidade é assim que a gente chama todo mundo para olhar assim, gente, vamos olhar para isso. E não é só quem está na área estratégica da empresa, né? Não são os pilares estratégicos. Isso tem que chegar na ponta também. É verdade. É um trabalho de todas as mãos, né? Tem uma frase do Vicente Falcone que eu gosto muito, que ele fala que meta nada mais é do que execução, do que a consequência de um planejamento bem executado. Exato. Que eu falo que é isso, né? As pessoas lutam na planejamento. Exato. Quer ver, tem gente que fala assim, ó, cara, eu vou contratar, agora eu mudei isso numa empresa. Eu só quero tubarão, só quero cara assim pra venda que vai atrás e tal. Eu tive uma gerente numa loja que ela era extremamente planejadora. Ela foi a que mais me deu lucro. Porque assim, ela planejava a minha carteira de clientes. Todo cliente que entrava, ele ficava dentro da minha empresa. Esses clientes, eles viravam embaixadores. Isso e eles importante. traziam outros clientes. Eu não gastava nada com isso para trazer outros clientes, entende? E quando a pessoa não consegue medir isso, ele não vê a importância de um Não tem profissional como importância esse, disso. né? Aí não sabe, não, mas agora eu quero trazer mais clientes. Calma aí, mas eu tenho uma carteira, vamos aumentar esse teu ticket médio, vamos aumentar o teu volume de peças por atendimento, vamos ver essa taxa de conversão como é que tá, né? Então tu tem que estar o tempo todo. Eu tinha uma supervisora, até que foi uma supervisora minha na época que eu tinha franquia, que ela dizia assim, a gente tem que estar no Rebolation. É Rebolation o negócio. Né? Meu Deus, mas eu imagino, porque a concorrência é muito grande. E eu vejo também, Paulo, que a exigência do cliente tem mudado, não é? Você tem encarado, notado isso dentro das equipes de venda? Porque eu trabalho com vendas há alguns anos, né? Não sou nenhum especialista, não é isso que eu quero dizer, mas assim, eu tenho muito problema com vendedores mais antigos, que não querem se atualizar, né? E eles falam, não, mas a minha vida inteira deu certo. Né? E Sempre eu fiz provavelmente eles isso. não vão se atualizar. Aí o que a gente tem que pensar. Vale a no pena, meu né? treinamento, eu falo muito sobre isso, sobre as gerações, né? Então a realidade é que quando tu consegue montar um time, tu entender essas gerações e tu saber que uma geração X, vamos supor, é uma geração mais planejadora, que é uma geração que até, ao mesmo tempo que ele não quer se atualizar, ele é fiel a ti, ele vai morrer contigo ali, Sim. sabe? Então esse cara, de vez em quando, ele é bom pra lidar com a carteira de clientes. Tu entende? Porque ele vai ficar e os clientes não vão embora. Porque ele vai trabalhar, esse cliente ele não vai embora da tua empresa. Sim. Então, assim, a maneira, de repente, muitas vezes é a forma que a gente enxerga. Hoje em dia, dentro de uma empresa, tu precisa falar com cada tipo de geração e tratar eles de forma diferenciada, inclusive nas metas. Isso é importante, né? Porque aí você acaba tirando o que tem de melhor de cada um, né? Talvez pegar essa nova geração, colocar ele para trabalhar uma carteira de clientes antiga, ele vai falar, meu Deus. Deixa o cara trancadinho, principalmente se tu pegar uma pessoa que é introspectiva, geração X, Sim. ali, tu joga num quartinho, queria dizer um ex-cliente, mas tu joga o louquinho no quartinho escuro e tu deixa. Ele vai trazer o melhor resultado do mundo, sabe? E vai ser muito bom. Sabe? Porque são os dons e talentos que cada um tem, né? Isso Ninguém é legal. obsoleto, sabe? Eu acredito muito nisso. E é legal quando você traz isso, né? Falando, não, pô, tem como ele ser trabalhado. Tem. Né? Tem como ele ser trabalhado. Tem um espaço para o mais antigo, porque tem um consumidor mais antigo também, né? A única coisa que não se treina e que realmente, assim, tu tem que dizer assim, ó, não vale a pena, isso é a minha opinião, tá? É caráter. Caráter não se treina, caráter se tem.
né? De resto. De resto, tudo é ensinável, né? Tudo é. O sucesso é treinável, né? Que nem diz o Sucesso é Joel J, né? O sucesso é treinável. E as pessoas que querem te contratar, qual o melhor meio de entrar em contato contigo? Elas podem entrar em contato comigo pelo Instagram, lá tem um link do WhatsApp, tem um site também, né? Que provavelmente vão colocar aqui na Vamos tela, colocar, né? mas pode falar também, Tá, que quem está na então, rádio pode escutar. Isso, é www.paolafrancesca.com.br. Meu Instagram é @paolafrancesca, né? Oficial. Eu acho que são os dois lugares, assim, Que ou no mais WhatsApp, acesso, né? tá. Que é o WhatsApp, eu posso passar o número aqui? Pode passar o número, Tá, claro. é o 48DDD 991606518. Esses são os contatos, os sou teus eu que contatos. atendo. É Eu sou ótimo. meu comercial, eu adoro, não abro mão disso por enquanto. Não, é uma ótima vendedora, acredito eu, né? Você já participou do teu treinamento? Já, tô lá. De vez em quando eu olho de fora, olha, eu vou te dizer, meus treinamentos são extremamente emocionantes, tá? O pessoal chora, eu coloco muita ferramenta, a gente coloca muita coisa, eu sempre trago pessoas, convidados especiais. Então a gente tem muita coisa de dinâmica, ferramenta, é sempre choradeira, todo mundo se abraça, a gente rompe tudo mesmo, sabe? Tem um romper ali, sabe? Que legal, bem que legal. interessante. E é muito importante, né, para uma empresa ficar saudável hoje, ela se renovar continuamente, buscar apoio de fora. As consultorias hoje são necessárias para que a gente tenha cada dia mais rentabilidade, mais sucesso no nosso trabalho, né? E você vai chegar e vai falar a verdade pro patrão, né? Não Sim. vai falar igual, não, meus gerentes me amam. Eles dependem do teu trabalho. Sim. Né? Olha, gente, quanto mais próspera a gente é, mais pessoas a gente pode ajudar, mais pessoas verdade. a gente pode contratar, sabe? A gente tem que pensar uma cultura de abundância mesmo, sabe? Sim. Então tem que buscar a prosperidade mesmo, tem que buscar mentores, tem que buscar ajudas externas, o mercado tá aí, o empresário não consegue acompanhar a velocidade que as coisas estão acontecendo, sabe? A gente precisa de ajuda de fora, não tem jeito. É verdade. Olha, Paola, passa o tempo rápido. Pois então, Tá vendo eu só? te falei. Ó, Eu falei 30 muito minutos. bom, muito bom. Mas isso é bom que a gente gera a sede para que tenha outros programas. Sim, né? vai ser um Gostaríamos prazer. muito de recebê-las outras vezes aqui para falar mais, né? Talvez até no nosso grupo ali, ela ser uma palestrante futura aqui também, é bem Coisa legal. boa. A Eu gente já tem dei uma palestra no de outro mulheres grupo lá? do Café com líderes, Líderes. Aí acabei dando sim. outra, foi bem interessante, Não. o pessoal gostou bastante. Muito legal, muito legal. Paola, muito obrigado pela Eu tua te presença, agradeço. tá? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o canal Sim. dela que vai estar aqui embaixo também. Se você está ouvindo na rádio, repete o teu WhatsApp de novo. É 48991606518. Você encontra esse programa também no YouTube, caso você esteja na rádio. Pode procurar lá Café com Líderes Especial. E mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes. Fica aqui o Café com Líderes.